Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News, trazendo para vocês um corte do jogo aberto com todas as análises a respeito desse pós-jogo do Corinthians aí pela pré-Libertadores. Jogo esse qual o Timão ganhou de 3-2, jogo de volta aí contra a Universidade Central da Venezuela. Vamos ver tudo que a mídia vem dizendo sobre esse jogo aí, vamos acompanhar juntos. Vamos mostrar, depois a gente conta, comenta. Isso. Que sufoco, mas passou. Tomar um copo d'água primeiro. Mais um. Ela chegou, a tão aguardada noite de Libertadores. Obsessão para alguns, já para outros, golear é obrigação ou não? Sim, muita obrigação do que aconteceu semana passada. Menos de 6-0, eu não vou ficar satisfeito. 4-0 tá tranquilo, pai. Tinha até casal, que ainda não era oficial, mas que, dependendo do placar... 3 gols do Yuri Alberto, que é pra sair a zica. Quanto? 5-0. Se acertar o placar, ele tem uma chance ou não? Tem. Embalado por esse clima romântico em campo, pressão total alvinegra. Aos 2 minutos, Carrilho fez uma bela jogada e Yuri Alberto completou. 1-0 Timão. Yuri Alberto para o Timão, numa jogadaça do Carrilho pela direita. Prenúncio de goleada? Que nada, os venezuelanos responderam rápido. Zapata encontrou Cuesta livre na pequena área para empatar. Universidade Central empata o jogo. Foram eles que tiveram a chance da virada. Cuesta chapelou Mateuzinho e cruzou na cabeça do Zapata. Hugo salvou. E não é que o desafogo veio dos pés mais improváveis. Na verdade, nem tanto assim para Fiel, que apostou nele antes do jogo. E o Matheus Bidu, golaço. Até o Bidu vai fazer gol hoje. Se ele for titular, né? Ele não só foi titular, como foi pras redes. Matheus Bidu recebeu de Memphis e fez o segundo, pra explosão da arena. Bidu pro Timão! Mas olha, bendita bola aérea, outro sufoco. Hugo pegou mais uma do Zapata. Aí, no escanteio seguinte, o goleiro acabou falhando na saída e o zagueiro Martínez deixou tudo igual de novo. 2-2. Eu errei, como vou errar outras vezes, né? E é óbvio que eu trabalho muito para minimizar esses erros e eu não posso culpar a nossa defesa por um erro que foi individual meu. Na volta do intervalo, a torcida protestou. Me encanta que pressione a prensa. O técnico Ramon Dias comentou, dizendo que se encanta pelo fato da imprensa pressionar, dos torcedores pressionarem também, porque isso é parte do futebol e de jogar numa equipe grande. A gente vai entender todas as críticas, a gente vai entender todas as cobranças. Hoje o nosso torcedor, com toda a razão, cobrou um resultado melhor, uma postura melhor. O time tratou de responder com Memphis, de fora com Garro, e com o holandês de novo. O goleirão Miguel Silva estava lá. O problema é que os adversários seguiam assustando. Nessa pancada do Martínez e na falha da defesa, quase a virada. O tempo passava, a bola não entrava e a galera já pensava no pior. Eu já estava me preparando psicologicamente para ir para as penalidades, porque eu estava muito cansado, já baixei o meião. E aí eu abaixei o meião para tentar dar uma respirada nas panturrilhas principalmente. Até que veio o cruzamento de Rodrigo Garro, que desviou na marcação e encontrou Yuri Alberto de frente pro gol. O camisa 9 fuzilou e incendiou a arena. 3-2 e Coringão classificado. A bola sobrou, agora ele acertou! É valorizar bastante essa grande vitória. A gente sabe que dificuldade a gente vai enfrentar todos os jogos, mas a gente tem que ser muito resiliente. Depois de toda a tensão, alívio nas arquibancadas. Com mais de 40 mil torcedores pelo 25º jogo seguido e classificação para acalmar os ânimos. Até porque a realidade foi bem diferente daquela imaginada pela Fiel.
La gente si pretendía que teníamos que ganar 3-0, 4-0, no. Ramon comentou que as pessoas diziam que o Corinthians teria que ganhar por 3-0, 4-0. Ele disse que o futebol é completamente diferente, que eles tinham que estar tranquilos. E eles estão contentes porque passaram uma fase importante. Ele vê que essa semana se falou muito que foi uma vergonha como o Corinthians jogou na Venezuela. E isso é futebol. São momentos, são jogadores e são seres humanos. Son momentos, son jugadores, son seres humanos. Obviamente para nosotros es histórico lo que hicimos hoy a pesar. Do outro lado, mesmo com a eliminação, uma noite memorável para a Universidade Central, do técnico Daniel Sasso, que afirmou mesmo que é histórico o que a equipe fez. Apesar de não conseguirem a classificação, eles enfrentaram uma das maiores equipes do continente. Sabiam quanto vale uma equipe como o Corinthians. Ele também ressaltou que essa é a primeira participação deles em Libertadores. E o mais importante é que eles mostraram que poderiam competir. O avanço para o Timão garante pelo menos uma vaga na Sul-Americana, mesmo que perca a terceira fase da Liberta para o Barcelona de Guayaquil. E apesar da impaciência da torcida, Ramon segue naquela mesma linha. Mucha tranquilidad, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando. Vamos separar os assuntos. Primeiro lugar, passou, classificou, vai enfrentar agora o Barcelona de Guayaquil, terceira fase da pré-Libertadores, ok. O problema é que o desempenho deixou muito a desejar. A facilidade e os espaços encontrados pela equipe venezuelana, que está muito longe de ser um primor de time, isso ficou evidente. O Corinthians tem problemas de marcação. Ontem o Hugo fez defesas importantes, mas falha nesse segundo gol dos venezuelanos. E aí a torcida que sabe que tem Paulistão, tem sequência de Libertadores, quer ver o time mais atento, mais compacto e menos vulnerável. Não dá para tirar também a razão do Ramon Dias quando ele diz que de 3 em 3 dias você já está no campo com a força máxima e com a pressão que é de jogar no Corinthians, pela imprensa, pelos próprios torcedores, pelos jogadores em si, numa cobrança maior. Agora cabe a ele, o Ramon, arrumar uma equipe já. Porque se ele não dá uma sequência para a equipe titular, é o que vai acontecer o que aconteceu ontem. Muitos espaços, né? O time não estava compactado, o time não estava certinho. Uma hora você vê que desce ali o Bidu, vai até a linha de fundo, tenta o gol e na cobertura não tem cobertura praticamente. E era por ali que o time vinha e sobrecarregava o setor defensivo. Então, o que acontece? Qual é a linha a ser seguida agora pelo Ramon Dias? Eu não vou ensinar, mas pelo que eu entendo de futebol, ele vai ter que dar uma sequência para o time titular. Vai jogar de sábado, de quarta, de domingo. Vai ter que jogar. E agora é decisão no Campeonato Paulista, já é o Mirassol. É jogo que ou ganha ou se empatar, vai para pênalti. A época de você tentar achar algumas peças para você colocar no seu time, para girar o time, já foi. Porque agora você está no mata-mata, dentro da própria competição que é a Libertadores, porque agora se perder já está fora praticamente também, contra o Barcelona de Guayaquil. Então você tem que ter uma equipe. Você tem que ter ali o seu setor defensivo montadinho, um meio de campo bem fechadinho, composto ali, e um ataque mais, assim, não dá para cobrar muito do ataque, porque o ataque do Corinthians é rápido. O Memphis também está voltando a ter a forma física, voltando a dar trabalho. Ainda não está 100%, como no ano passado. Ele acabou voando a temporada foi. E agora parece que ainda não está no auge. E a cobrança não está tão pesada em cima do Memphis ainda, porque todo mundo sabe que na hora que ele começar, ele vai deslanchar e vai ajudar mais. Mas se ontem tivesse ido para os pênaltis e fosse eliminado, você ia ver se a cobrança não estava lá no céu. O clima já foi outro, né? Você viu no finalzinho a cobrança da torcida. Olha lá, a cobrança da torcida é por causa disso, porque deixou a desejar. Agora, para o Palilo, para o Ramon Dias, o seguinte, acha essa equipe logo. Eu acho que a equipe do Corinthians titular é que já começou o jogo ontem. Então você dê sequência. Joga no domingo, joga na quarta. Aquele que sentir, né, o repuxo aí, porque vai ter pressão e vai ser uma carga máxima para ter colocada no jogo, aí ele tira. Mas não pode mexer no setor defensivo. Como a coletiva ontem do Ramon Dias, que esteve sem o seu filho, porque na Libertadores é só ele, foi meio diferente do que os protestos evidenciaram. O Ramon Dias estava vendo uma outra realidade. Vamos mostrar um pouquinho do que ele falou. Os hinchas tienen que estar felices, disfrutar, estar contentos, tienen que estar felices, porque Corinthians cambió, y cambió muchísimo, y va a seguir cambiando. Veo que esta semana se habló mucho
de que Corinthians, una vergüenza, cómo jugaron allá, cómo... Esto es fútbol. Son momentos, son jugadores, son seres humanos. Tengo que agradecer muchísimo a los jugadores, porque están realmente compitiendo en todos los torneos que estamos jugando. Eso es un orgullo como entrenador, la gente tiene que estar orgullosa de lo que estamos haciendo, todos, el club, los jugadores, todo lo que estamos acá estamos felices porque realmente estamos en un buen camino. La gente si pretendía que teníamos que ganar 3-0, 4-0, no, el fútbol es completamente distinto. Hay que estar tranquilo, estamos contentos porque pasamos un turno importante. Es el primer partido de la competencia internacional que tenemos, con un equipo que se armó hace 6 meses. Me encanta que presione la prensa, los hinchas, me encanta que presionen, me encanta, porque es parte del fútbol y estar en un equipo grande. Pero resultados estamos teniendo, así que mucha tranquilidad, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando. Jugamos cada 3 días, ahora jugamos el domingo, otra presión más. Entonces, pero estamos en un equipo grande. Así que com muita tranquilidade vamos seguir trabalhando. O Memphis Depay ontem saiu de campo e deu entrevista. E ele disse, entre outras coisas, que o Corinthians, para ele, Memphis, é o maior time da América do Sul, mas hoje não é o melhor. Porque faltou esse entrosamento, né, que a gente viu ontem do time titular. Agora, você vê, as coisas elas funcionam entre linhas, né? A cor da roupa da Renata é a cor da roupa do Ramon Dias. Acho que alguma coisa boa... Eu posso falar pra você que é uma mera coincidência. Tá. Então, entre linhas. Agora, o que o Ramon falou também aí... Não é entre linhas e nem fora linhas. Nem fora linhas, é uma moda, né? O que o Ramon Dias falou aí, nada mais, nada menos, o quê? Futebolês. Ele falou com a boleirada, ele já quis dizer ali muita coisa para a boleirada também, de entrega, de posicionamento. E agora, o que me deixou aqui preocupado é que eu acho que ele vai girar o grupo ainda. Você viu o que ele falou? Eu não acredito que contra o Mirassol ele faça algo diferente, a não ser que alguém não esteja à disposição. Tomara que não. E aí depois tem que pensar já na sequência de Libertadores. Agora, você prepara o mês de janeiro para quê? Você traz o cara de volta... inicia, faz pré-temporada para que quando os compromissos mais importantes e decisivos apareçam, você tenha um time inteiro. O problema é que ontem o desempenho, a atuação do Corinthians foi ruim. Você abre o placar muito cedo, já toma o gol de empate. Isso. Você faz mais um gol, aí você toma o segundo gol. E aí demora muito tempo só no final da partida para fazer o 3-2. O torcedor estava apreensivo, Ronaldo. Você deveria estar também, hein? Eu um pouco só, garanto. Né? Vou abrir o jogo aqui. Jogo aberto, vou abrir o jogo. Eu realmente não vi o gol do Yuri. Por quê? Porque eu estava andando, pensando cá com os meus botões. Com medo dos pênaltis. Já pensando no programa, eu falei, olhando no grupo, todo mundo sumiu no grupo, eu falei, alguma coisa. Aí saiu o gol, né? Tava preocupado com a maca, aquela maca, ambulância? Não, mais preocupado com vocês, porque vocês secam demais. Você e o doutor, o doutor falou 3-0, você falou 3-0. Eu deveria ter me preocupado. Ontem o grande secador era Sgarbi. Ele apareceu na internet. Foi o nosso Juvena. Falando em Juvena, Yuri Alberto, que ainda é muito jovem, mas definiu o jogo e ele fala sobre a classificação corintiana para a sequência da pré-Libertadores. Nunca critiquei esse Nunca, imagina. Claro que em jogos decisivos a gente entra bem concentrado, eu principalmente, porque meia chance que eu tiver ali eu tenho que fazer o gol, então é muito importante isso, a gente está muito concentrado desde o primeiro minuto, que nem o nosso gol foi aos 2 minutos de jogo, então eu estou muito feliz, comemoro cada gol aqui como se fosse o meu primeiro. Não foi fácil, o jogo lá na Venezuela foi bem difícil também, clima, gramado, muitas coisas, e aqui também tem sido uma dificuldade muito grande, porque eles enfrentaram como se fosse o jogo da vida deles e nós tínhamos que batalhar também para a gente poder sair daqui vitoriosos, e graças a Deus no final do jogo eu pude acertar um grande chute ali e dar essa vitória para o Corinthians. A gente sabe que a dificuldade vai aumentar ainda mais, eles tiveram um jogo bem difícil lá também para eles poderem passar. Então a gente vai enfrentar como uma grande final. A gente sabe que antes disso a gente tem um jogo muito importante no domingo, mas claro que todo mundo já vai pensar nesse jogo de quarta-feira, mas a gente tem um primeiro passo ainda.
Então é buscar melhorar, buscar sofrer menos. Já estava me preparando psicologicamente para ir para as penalidades, porque eu estava muito cansado, já baixei o meião. Graças a Deus que eu consegui dar essa respirada e quando a bola veio eu estava fresco para poder fazer um grande chute e poder marcar o gol. Eu creio que um dia vai chegar o grande dia. Um abraço, Dorival. Pode ser no dia 7 agora, tem convocação para a seleção. O Yuri foi decisivo, eleito o melhor jogador em campo, e sem os gols que ele fez ontem, o Corinthians não teria avançado, não estaria na próxima fase. Mas o time foi ficando nervoso, tenso. Quando estava 2-2, era nítido que não estavam mais apelando para a qualidade, para colocar a bola no chão, pensar nas jogadas. Foi no desespero, no sufoco e deu certo. Deu certo pela insistência também, pelas mudanças do Ramon Dias no time, colocando também o Thales Magno para abrir mais espaço pelas laterais. O próprio Romero também entrou bem na partida, o Thales entrou bem. Então, e o Yuri se destaca porque ele é o cara que está sempre incomodando os zagueiros, não deixando respirar, está sempre ali disputando a bola. E essa bola que ele fez o terceiro gol, um bate-pronto aí, difícil de pegar também. Não é simples acertar esse chute. Não é, ainda mais como você falou, na pressão. Porque estava uma pressão, final de jogo, uma pressão, ele vai, encaixa o corpo para fazer a finalização. Agora, é o começo, mas um começo que preocupa e deixa o sinal de alerta. Se faz uma goleada ontem, talvez até vá domingo no jogo destravado, né? Então o Corinthians não pode destravar. Num momento como esse, e final de campeonato, não pode tirar o pé. Você acha que essa partida vai ter influência para o jogo contra o Mirassol? O jeito que jogou, a cobrança da torcida? Ah, com certeza. Isso aí já está na memória do próprio jogador, que viu a cobrança, que teve dificuldades, mas ao mesmo tempo a torcida, quando toma o gol também, a torcida acaba incentivando. Você não pode desligar. Num momento como esse agora, desligou, o erro custa caro. E custou caro aí. Teve falha do Hugo Souza, que tem crédito suficiente, porque vem sendo decisivo, fez boas defesas também na partida. O que acontece com esse sistema defensivo do Corinthians, que tomou 3 gols em 2 jogos de uma equipe muito fraca, como a Universidade Central? E o sinal de alerta está ligado pelo seguinte: você fica mudando os zagueiros, isso também atrapalha o goleiro na sequência de jogos. Tanto é que o Hugo falou, eu quero jogar porque eu quero pegar a sequência. Porque o Donelli estava entrando também, estava indo bem, mas o titular, ele necessita estar jogando. E essa falha dele nada mais é também que o posicionamento na bola parada, onde ele não acredita que os zagueiros vão ganhar a bola e ele sai na bola. Ele vai para o combate. Quando você tem um setor defensivo bem montadinho, o primeiro pau ali com 3 zagueiros praticamente fechados, ele passou do zagueiro, a bola é dele. Só que quando você tem essa mudança de comportamento da defesa, acaba também deixando o goleiro indeciso. Foi uma indecisão do Hugo, foi um erro. E a coisa mais legal é o amadurecimento dele em saber que ele errou. Isso é legal. Eu tinha dificuldade para saber que errava também, viu, menina? Mas no final das contas não foi comprometedor, porque o Yuri fez o gol, o Corinthians se classificou. E na teoria o próximo adversário, o Barcelona de Guayaquil, tem muito mais tradição e qualidade. Sim, você falou em qualidade. Agora, essa competição, o cara não pode estar 90%, o cara não pode estar 80%, é 100%. Você viu que até um time que não tinha tanta coisa dentro dessa competição, um lastro nessa competição da Libertadores, acaba dificultando a vida de quem quer ganhar o título. Entrevista coletiva na íntegra ontem. Terminou o jogo de cabo a rabo para poder entender se o discurso seria semelhante, porque assim, me parece, gente, agora falando sério, que tem uma coisa bem desconexa no clube. A torcida não está falando a mesma língua da boleirada, a boleirada não está falando a mesma língua do treinador e o treinador não está falando a mesma língua da torcida. Porque ficou muito claro ontem, de novo. Ô, gente, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Tirando o Romero, tá? Porque tem uma história no clube, campeão, ídolo e tal, por mais que seja titular, vem cá. Vocês não deram porcaria nenhuma pelo Corinthians. E o Roberto, Garro, blogueiro, né? É mais blogueiro que jogador. Vamos começar a cobrar também. Quer eventinho aqui, pokerzinho aqui, risadinha aqui, bola. Que você tem. Cadê? Entre outros jogadores. A zaga, gente, eu falo isso aqui desde a temporada passada. E ontem o técnico da Holanda estava lá acompanhando de perto. Exatamente, de novo, né? Então, assim, o meu ponto de vista é, temporada passada que eu falei essa análise aqui, que o Corinthians é um time desequilibrado, eu sou chamado de anti, que eu torço contra, que eu seco. Uma parte é bem verdade, mas nessa não. A zaga do Corinthians é uma mãe, é uma delícia jogar, que você está falando? Jogo. Você está falando do time que ele está mexendo ou no time titular? O time titular. Ontem não era time titular. Era o time titular. Ontem era, mas foi a segunda vez que entrou aí, se não me engano, um negócio pra em campo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. O Ramon Dias não é técnico para o Corinthians. O Ramon Dias
Ele não consegue fazer esse time evoluir. Ah, mas passou, mas tem que desfrutar, mas olha a melhor campanha do Paulistão, pessoal. O Corinthians vai chegar numa tampa com esse treinador. Nada contra o treinador, o Palilo. Gente, o Corinthians precisa de um técnico que faça esse time crescer, porque o time tem potencial de crescimento, só que a gente não enxerga. Então, a partir do momento que você não enxerga esse tipo de potencial de crescimento com esse treinador, e o time está totalmente desconexo com a realidade, ontem os caras foram fazer Poropopó, o torcedor falou, gente, não tem festa. Vocês não estão jogando nada. E a verdade é assim, correram o risco de passar pelo o segundo maior vexame da história do clube, que o primeiro foi o rebaixamento. E nada vai superar isso. Marco Aurélio Cunha, que coisa, hein? O Corinthians realmente não jogou bem, conseguiu o resultado graças a um gol no finalzinho do Yuri Alberto, mas correu muitos riscos. Correu, assisti os melhores momentos em casa à noite, depois do final do jogo, né? Mas não achei o time tão ruim, o time venezuelano. O time venezuelano chutou bolas importantes a gol, apesar de ter falhado ali num lance, ele pegou uma bola muito difícil, uma bola de curva, que passaria à frente o marcador. Eu não achei o time deles tão ruim quanto aquilo que todo mundo falava antes. Eu achei que o futebol hoje está muito equilibrado, muito equilibrado. Qualquer time mais ou menos treinado, quiser duas linhas, segurar o adversário, catimbar o jogo, ele vai dificultar o jogo. A gente estava achando que futebol hoje é moleza, não tem mais moleza. Qualquer jogo é jogo difícil. Por mais descredenciado que seja o adversário, vai ser difícil. Então eu não concordo com o Capelani com esse discurso do Ramon. Acho que os números dele, os últimos, são bons, como eu falei que do Zubeldia também não eram ruins. E se a gente ficar trocando toda hora, vamos aprender uma coisa, gente, por favor. Se trocar toda hora de técnico, vai afundar as finanças do clube, vai começar um programa de treinamento todo diferente, vai ter lesão de jogador porque vai mudar a preparação física e nunca vai ter um sistema de jogo. Sistema de jogo, os treinadores às vezes em 2 meses acham, às vezes em 6 meses não encontram. Então é preciso dar tempo aos caras de trabalharem e os resultados do Corinthians não são ruins. Então eu acho que a cobrança está sendo muito exagerada, como sempre, em cima de atletas e jogadores e treinadores. O treinador faz o que pode. É que também, Sgarbi, no ano passado o Corinthians termina a temporada muito elogiado, fazendo uma sequência de invencibilidade, várias vitórias. 10 partidas, isso empolgou o torcedor. E agora, primeira fase do Campeonato Paulista, muita gente também revezou titulares, time misto, reservas e acabou pecando. E o Corinthians não, ele tem uma boa campanha, mas um momento decisivo chegou. Se na Libertadores não eliminar o Barcelona de Guayaquil e se não eliminar o Mirassol, vai ter cobrança e pressão e a torcida deixou isso claro. Claro, Rê, com razão. No ano passado, o Corinthians brigava muito em relação ao rebaixamento e tinha 2 Copas. Nas 2 Copas, apesar de... O Corinthians chegou longe, relativamente longe, não conseguiu desempenhar o que o torcedor estava esperando. Tanto que caiu sem jogar nada, contra o Flamengo e contra o Racing também, que foi o campeão. Aí conseguiu se recuperar no Brasileiro. Me preocupa. O jogo de ontem, respeito a opinião do Dr. Marco Aurélio Cunha, mas pelo amor de Deus, quando eu ver o Corinthians jogando contra um time venezuelano, que está na 6ª colocação do venezuelano, um Corinthians com uma folha salarial altíssima, com bons jogadores, com o Yuri Alberto, que foi artilheiro do ano passado, com o Depay, com esses caras, o mínimo que se espera do Corinthians é uma vitória para convencer o torcedor. O mínimo que se espera. E aconteceu. Ah, doutor, não convenceu, doutor. Não, time dos caras horroroso, doutor. Mas quando foi o jogo, o seu cavalo. Não, mas doutor, era jogo pra golear. É isso que a gente acha. Não, o time dos caras é inqualificável. E o time deles é inqualificável. Uma outra diferença grande que vocês têm que também entender. Uma coisa é jogar o campeonato venezuelano na 6ª posição, o cara tá mal, tá lá. Outra coisa é jogar um jogo dessa relevância. Era a primeira vez do time na Libertadores. É o mesmo time. Jogando com o campeonato de Várzea, a Libertadores é o mesmo time, é ruim igual. Olha o grau de motivação que esses caras têm. Mas o do Corinthians tem que ter também. O dinheiro que provavelmente teriam se passasse de fase. Tem todo um contexto que os caras dão a vida. Foi o jogo da vida. Mas eu acho que o problema não é o time venezuelano. Claro que eles jogariam da melhor maneira possível. Claro. E aí o Corinthians abre o placar, já toma um gol na sequência, depois toma outro empate. Eles foram segurando até onde deu. Só que tem um detalhe, o que chama a atenção, Everton, não é só o time venezuelano, é o desempenho do Corinthians. A falta de criatividade, a falta de aproveitar, que já sai na frente com 2 minutos de jogo. É isso que chama a atenção, porque teve oportunidades, Everton, e não conseguiu. Qual é o motivo do riso, Everton? Tá rindo por quê? Feliz ano novo. Ô, Renata, não. Tô rindo, eu tô só pensando aqui que o Neymar tá acabando com o Depay. Essa união dos dois aí e tal, o negócio tá
Funcionando muito bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tô muito corintiano, gente. Eu tô muito corintiano. Sério. Hoje baixou o corintiano no HG. E eu vou explicar por quê. Por mais que o Corinthians tenha jogado com um time semiprofissional, e é semiprofissional, eu não posso ser incoerente com aquilo que eu prego aqui em todas as Copas do Brasil, daqui a pouco Sul-Americana, Libertadores e tal, que é de que eu, sinceramente, interessante é você ganhar o jogo. Se você puder ganhar bem, legal. Se você puder ganhar dando show, melhor ainda. Eu não posso olhar para um Corinthians da primeira fase do Paulista e esquecer o que eles fizeram. É que tudo bem, se cai no mata-mata, se cai na segunda fase, já era. Se não passa ontem, já é, mas passou. Eu esperava uma goleada, sinceramente, ontem não foi zoeira. Eu esperava, mas tudo bem, passou. E não acho que tem um certo desprezo, sim, que acontece naturalmente e inconscientemente. Isso a gente está cansado de ver, de um time tecnicamente muito melhor, quando a bola rola, o time não rende tão bem. Agora, achar que isso é uma tragédia, fora Ramon Dias, eu já pedi o Ramon Dias fora, agora não peço mais, vou esperar. É muito pouca avaliação para já querer a cabeça dele. Mas os jogadores também reconheceram que não foi tão perfeito não esse jogo, o Yuri e o Bidu falaram. Precisava sofrer tanto? É meio complicado, né? Eu acho que foi com a cara do Corinthians, né? Acho que sofrer nunca é uma decisão, né? Porém, tem jogos que tem que saber sofrer e soubemos sofrer ali e no final conseguimos fazer o gol e classificar. Eu acho que foi uma surpresa, assim, toda equipe que vem aqui quer ganhar de nós, né? E, também agradecer a torcida também por todo o apoio. Nós não podemos dar nenhuma desligada, né? E essa desligada que nós demos hoje quase nos custou caro, né? Isso é uma coisa que é um pouco óbvia, claro, que questão técnica, que a equipe adversária era realmente inferior. Mas o futebol é jogado dentro de campo e às vezes as situações não acontecem da forma que a gente espera e a gente precisa se adaptar ao jogo. Foi um jogo muito trucado, onde a gente deixou a ansiedade tomar conta da gente, a gente estava errando coisa que a gente não tinha que errar. Bom, agora corrigir isso porque classificamos. Eu errei, como vou errar outras vezes, né? E é óbvio que eu trabalho muito para minimizar esses erros. E eu não posso culpar a nossa defesa por um erro que foi individual meu, né? Yuri, não precisa ser tão sofrido, né? Pô, a gente vai trabalhar bastante para que seja bem menos. Passou sufoco, não poderia. O Hugo Souza também falou sobre essa partida. Ele que falhou, mas também fez defesas importantes. O Hugo tem sido um cara que faz a diferença. Mas ontem, será que o Corinthians estava com alguma coisa diferente, Marco? Estava um pouquinho desatento. Desatento? Né? Estava um pouquinho desatento. Mas isso, olha, vamos lembrar, vocês querem julgar sempre uma campanha por um jogo, né? E tirar o cara, colocar o cara. Vamos lembrar, na Copa do Brasil, São Paulo perdeu em casa para o Novo Horizontino de 3-1 e ganhou nos pênaltis. Imagina se São Paulo tivesse perdido aquele jogo. Na Copa do Brasil que o São Paulo saiu vencedor. São Paulo saiu vencedor. Perdeu do Novo Horizontino em casa de 3-1 e foi vencer nos Novo pênaltis. Horizontino não te lembra nada final de semana? Melhor segunda-feira, jogo do Paulista. É uma freguesia grande, doutor. É o mesmo. Novo Horizontino é pai de São Paulo. Então, veja bem. E depois, São Paulo fez grandes vitórias aí até conquistar a Copa do Brasil. Mas se o mundo acabasse porque perdeu de 3-1 e foi para os pênaltis. Mas os jogadores têm que se indignar, né, Marco? Mesmo que internamente os caras têm que entender que não jogaram bem. Não foi uma partida primorosa e nem na Venezuela jogaram bem. Ô, Rê, você falou do Hugo, pra mim, Dorival, você mora no meu coração, tem que chamar esse cara pra seleção. Não tem nem o que pensar, cara. É o terceiro goleiro da seleção, ou o segundo da seleção hoje. Na frente de aí, tô brincando, o seu goleiro tá bem, o Alisson. Mas o Hugo tem que estar na lista. O meu goleiro só tá liderando com 13 pontos no campeonato inglês, a Premier League. Só chora, Ronaldo. Mas tem que estar na seleção. Agora eu concordo que não Ontem não tomou nenhum gol mais uma vez. Aí, tá bem demais. Passou, é o que importa. O Corinthians está na próxima fase. Eu concordo com o senhor, doutor. Mas, na minha opinião, no meu ponto de vista, é uma vitória pra acabar com o Oba-Oba também. Não, mas tá tudo muito estranho nesse programa. Para aí. Ronaldo, não, Capela, o Marco Aurélio amenizando a atuação do Corinthians e você quietinho. Não, porque eu vou na mesma linha do doutor. Porque essa competição é o seguinte, o que nós vimos dessa competição, e o doutor conhece muito bem essa competição, né? Que esteve lá. Não fase de classificação, conheço a direta. Basta dar um pouquinho de moral, já pula desse tamanho. Deixa eu falar então, o doutor tá fora.
pronto, eu vou falar com você, minha Renata. Essa competição é o seguinte... Fala comigo, Capelani. Não, só com vocês um bandido aí, não. É o seguinte, essa competição, ela serve, esse momento serve, realmente você tá corretíssima. O que eu tô Porque essa competição, ela serve para o quê? Para você ajustar as arestas do que aconteceu ontem. E ter a consciência de que você não pode ficar mexendo muito no setor defensivo de uma equipe, porque ela tem que ter o quê? Entrosamento. E teve que ter. E eu achei bonito até o que falou o Capela, que o time dele caiu ano passado, mas eu achei bonito que ele falou no seguinte: a sintonia não está total entre torcida, jogador, treinador. Ela não, ainda bem que ela não está, porque tem um momento certo para isso, e nessa competição tem um momento certo para isso. E a arena vai servir desse contexto que você colocou. É isso, Fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, desse corte de jogo aberto, com todas as informações e análise desse pós-jogo aí do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela. Jogo de volta aí pela pré-Libertadores, no qual o primeiro jogo o Corinthians teve um empate de 1-1 na casa do Universidade Central. E o jogo de volta agora na Arena, aí o Timão conseguiu essa vitória de 3-2 aí, no qual não foi uma vitória muito convincente, pois o time era muito inferior e o Corinthians tinha a obrigação de vencer com um placar mais amplo aí, né? Muito se falava em 3-0, 4-0, até 5, 6-0 falaram por aí, mas o Timão não conseguiu jogar muito bem, não sei se foi o nervosismo, né? E a cobrança muito forte em cima, depois daquela péssima atuação no jogo de ida lá contra o Universidade, o jogo que o Timão jogou muito mal, fez um jogo muito abaixo aí do que vinha jogando. Então essa cobrança muito forte que teve por conta do primeiro jogo aí, talvez os jogadores estiveram um pouco mais nervosos nesse segundo jogo aí. Foi o que me pareceu, que os jogadores estavam um pouco nervosos porque não conseguiram administrar muito bem o resultado, fizeram um gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo, porém logo em seguida tomaram um empate. Então acho que isso causou um pouco de nervosismo ali, mas não é para acontecer porque tem jogadores muito experientes aí. O seu elenco aí é muito experiente, não precisava passar por esse nervosismo, se foi esse o motivo. Mas bola para frente, porque agora começa a fase mais complicada dos campeonatos aí, questão de mata-mata, e cada jogo agora é um jogo decisivo. Creio que Ramon Dias deve entrar aí com seus jogadores titulares em todos os jogos agora. Não vai fazer mais essa rotatividade de jogadores que vinham fazendo no Campeonato Paulista, né? Porque estava podendo poupar, estava podendo usar os jogadores reservas e misto aí, mas agora começa a complicar a situação aí, então não vai poder mais jogar com seus jogadores reservas e misto, né? Vai ter que botar jogadores titulares em todos os jogos aí. No caso agora o próximo jogo contra o Mirassol pelo Paulistão nesse domingo aí às 16h30, Ramon Dias vai ter que colocar os jogadores titulares para esse jogo. E no próximo jogo depois desse do Mirassol vai ser contra o Barcelona lá na casa do Barcelona pela Libertadores, vai ter que jogar com titular de novo também, então vai ter uma sobrecarga a mais aí em cima desses jogadores titulares, mas eles vão ter que demonstrar serviço aí e fazer o seu papel e ganhar esses jogos, porque o Timão veio para isso daí. 2025 é tudo do Timão, então creio que o Ramon Dias vai fazer uma boa escalação para esses próximos jogos, e creio que a escalação inicial aí contra o Universidade Central seja o time titular aí mais viável para o Corinthians, podendo talvez só mexer um pouco ali nessa zaga, ajeitar melhor essa zaga aí, que não vem jogando muito bem, mas creio que o Ramon Dias vai focar depois desse jogo aí com a Universidade Central aí, vai fazer uma boa observação, ele deve pegar para assistir esses jogos aí, esses 2 jogos com a Universidade Central, ver onde o Timão errou, porque é um time fraco, então se tomou gols aí contra esse time, tem que prestar bem atenção o que está acontecendo, o que está errando nessa zaga, para poder acertar isso daí e não acontecer nos jogos se vem pela frente, né? É isso, galera, vem trazendo videozinho com todas as informações para vocês a respeito do Corinthians, de 2 a 3 vídeos por dia, com todas as informações, análises, pós-jogo, pré-jogo, tudo você acompanha aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. É só se inscrever no canal aí, que você vai estar por dentro de tudo que vem acontecendo no Timão, e eu venho trazendo para vocês. Tamo junto, esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e vai, Corinthians!